Vamos lá? We are open, já estamos de volta, vamos para a segunda parte, e eu prometi para vocês um caso real, que é um caso que eu gosto muito de me lembrar, e que hoje a gente vai analisar, se lembrando das coisas que nós temos estudado recentemente, tá bom? Antes, eu queria lembrar algumas coisas para vocês, pouquinhas, quase nada, né? Concordam comigo que não existe nenhuma novidade sobre a utilização do cérebro. Nós usamos 100% e ponto final. Eu sou do tempo, gente, que tinha aquela coisa que falava que a gente usa 10% do cérebro. Né? E usar 10% do cérebro, aí programas para vender coisas para você usar mais partes do cérebro. Agora que vocês conhecem teoria da evolução, então, vocês acham que faria sentido a gente ter uma coisa que gasta 20% da energia e só funcionasse e a gente só usasse 10%? Alguém pode achar que a evolução pela seleção natural iria manter uma coisa tão custosa, né? Um carro que gastasse tanto combustível quando estivesse faltando, em época de falta de combustível, não faria sentido, né? Mas o que eu vou falar agora sobre utilização do cérebro é uma outra coisa, é uma boa nova, assim, a gente pensar o que o cérebro faz quando a gente não está fazendo nada, né? Como a evolução programou o cérebro para as horas que a gente não está fazendo nada. Aliás, eu não sei vocês, eu não sei o Ricardo aqui também, depois ele vai me contar. Fazer nada é das coisas mais difíceis que acontecem. A gente parar, agora eu vou fazer nada, a gente não consegue, é muito. O pessoal que faz meditação e tudo deve conseguir, mas não é uma prática fácil a gente fazer nada. Mas vamos lá, que tem alguns estudos e as pessoas estavam fazendo algumas tarefas dentro daqueles aparelhos de ressonância magnética e tudo, e depois acabavam as tarefas. Acabou a tarefa, assim, agora você não faz nada. Fica aí deitado, ouvindo esse barulhinho e certamente irritante do aparelho de ressonância. Tá? Então fica lá e faz nada. E o que os pesquisadores descobriram? Isso está num livro que também eu te indico, já vai estar no próximo slide, um livro bem legalzinho, desse pesquisador Matthew Lieberman, né? Que ele falou que a rede padrão, a nossa rede de modo padrão, o Default Mode Network, ela fica ativada quando a gente não está fazendo nada. E quando a gente não está fazendo nada, nós estamos em estado de cognição social. Cognição, a gente pensando em cognição, de estar refletindo, recebendo inputs e avaliando esses inputs, tá? E tecendo conclusões. A gente, quando não está fazendo nada, a gente está pensando nos outros, está pensando nas nossas relações. Tá? Isso é a lógica desse livrinho muito legal, Social, Why Our Brains Are Wired to Connect. E to connect é para conectar uns aos outros. Tá? E aí, quando a gente está falando de conexão com os outros, que módulos mentais da psicologia evolucionista, a que módulos mentais da psicologia evolucionista nós podíamos estar nos referindo? Certamente de manutenção de parceiros, certamente de atração de parceiros, certamente de cuidado com a prole, certamente de fazer parte de grupos, certamente de ganhar status entre os grupos, né? Ou seja, tem muita coisa nessa nossa conexão social que faz sentido que o cérebro trabalhe o tempo inteiro, que a gente não está fazendo nada, trabalhe com essas relações e aprenda com essas relações. Tá? Então, parabéns para quem pensou em status perante o grupo, pensou em fazer parte de grupos, família, etc. e tal. Tá? Então, e como a gente é tão ligado a conexão social, nós somos seres ultrasociais,
faz muito sentido que a prova social, a conformidade social, elas sejam ferramentas ou técnicas de persuasão tão usadas em marketing. A gente abordou um pouquinho disso, né? Então, de mostrar que 9 entre 10 pessoas, 9 entre 10 estrelas de cinema usam looks de luxo, esse é do meu tempo. Mas mostrar todo mundo aprovando alguma coisa, quanto mais as pessoas aprovam uma coisa, mais outras pessoas vão querer. O engajamento de uma celebridade, que é uma celebridade, gera quantas pessoas vão atrás. Tudo isso é prova social, né? O que os outros estão fazendo, a gente está fazendo também, né? Porque nós, como seres sociais, a gente está sempre olhando para o ambiente e buscando pistas de como nos comportar. Eu tenho um exercício para vocês que é muito tranquilo. Pensem nos primeiros dias de aula, na escola ou na universidade. Era um mundo novo para vocês. Primeiro dia de aula, a gente se senta, olha para o lado, não sabe onde se senta, né? Então, aí se sentou, começou assim a conversar com alguém, e a gente não sabe muito bem como se comportar, é uma coisa completamente nova, né? Então as pessoas vão aprendendo umas com os outros, né? E muitas vezes, no primeiro dia de aula numa faculdade, é uma turma só de gente nova. Então eles vão descobrindo aos poucos que a professora ou o professor entra em sala, diz como é que é a dinâmica da sala, se as pessoas conversam ou não conversam, se usam o celular, se não usam o celular, né? Como é que as pessoas perguntam ou deixam de perguntar, como é que se as pessoas se levantam e saem durante a aula, ou se não saem, tudo isso vai acontecendo. E eu brincava na época que eu dei aula na graduação, hoje eu dou aula mais em MBA e no mestrado e doutorado, que quando eu pegava uma turma de primeiro semestre, eu falava, nossa, a gente devia fechar essa sala, levar essa turma com as mesmas pessoas até os 8 semestres, os 4 semestres do curso. Porque os alunos no primeiro semestre, as dicas não tinham dicas de alunos mais antigos. E a partir do segundo semestre, as turmas começavam a se misturar. Então, todas as pessoas costumavam chegar no horário, costumavam a ficar até o final da aula, ter um certo nível de participação. Quando chegava no segundo período, começavam a ter relação com outras pessoas, essa relação, aí começavam as perguntas, professor, vai ter alguma coisa importante hoje? Nunca tinha no primeiro semestre essa pergunta, né? Professor, vai fazer a chamada? Não tinha essa pergunta no primeiro semestre. Mas era o quê? Dicas do ambiente de comportamentos que eram permitidos, ou seja, como é que aquele grupo se comportava. Então, o grupo do primeiro semestre se comportava de uma maneira diferente do grupo do segundo, do terceiro. Chegava no quarto, no quinto, então já ficava mais complicado ainda, né? Mas pensem aí na vida de vocês, nos lugares que vocês vão, coisas que vocês fizeram pela primeira vez, como vocês pegaram dicas no ambiente de como se comportar. E aí uma coisa para vocês se lembrarem, em sala de aula a gente costuma sentar basicamente no mesmo lugar, a gente muda muito pouco de lugar. É possível que seus melhores amigos ou suas melhores amigas dos tempos de universidade sejam aquelas pessoas que vocês conheceram no primeiro dia de aula porque, coincidentemente, sentaram no mesmo lugar, sentaram perto de você, tá? E formaram aqueles grupos, mas também existem grupos meio antagônicos dentro de sala de aula, mas aqui é para a gente se lembrar que, como seres ultrasociais, nós estamos sempre buscando dicas de comportamento no ambiente. Isso é muito importante para o marketing, tá? E a gente agora vai apresentar uma situação real de um restaurante. E gostaria, aqui eu estou falando como se fosse eu e o chimpanzé, tá? A gente, o IBN também, né? De um restaurante. Eu queria que vocês pensassem nos módulos mentais que podem estar direcionando as decisões nesse restaurante, tá? É um caso real, muito real, tá? Imaginem vocês, o que passaria na cabeça de vocês se você chegasse a um restaurante, pedisse o cardápio e visse que as opções do menu não tinham preço. Não, como assim um restaurante sem preço?
poderia pensar, nossa, deve ser caro pra caramba que eles têm vergonha de colocar o preço. Como é que tem uma coisa sem preço? Ah, será que é de graça? Né? Esse restaurante existia, né? E se chamava Just Around the Corner, logo ali na esquina. O primeiro restaurante no universo onde você paga o que a comida vale. Gente, isso é complicado. E eu imagino que vocês devem estar pensando, nossa, isso não ia dar certo, quer ver? Sério, isso não ia dar certo, as pessoas vão sair sem pagar, não tem jeito. E esse restaurante, ele ficava em Londres, tá? Em Londres, e aí eu tive uma experiência, porque eu tive a mesma dúvida de vocês. Né? Ah, isso no Brasil não daria certo, as pessoas no Brasil iriam sair sem pagar. A gente já viu algumas experiências de quiosques e a gente já viu a caixinha do café num outro encontro, né, que as pessoas pagavam mais pela caixinha, pelo café, quando bastava ter um pôster de olhos atentos. Mas tem muita coisa envolvida nisso que a gente vai explorar hoje, tá? Aconteceu comigo, foi lá pelos anos 90, né, 1990, tá? Eu era executivo da BASF, maior indústria química do mundo, eu era responsável pela área de produtos químicos para couro, tá? E eu frequentava um instituto chamado Instituto de Marketing Industrial. Tinha encontros todos os anos e traziam palestrantes, pessoas para falar de marketing industrial. Eu escrevia alguns artigos para a revista de marketing industrial. Tá? Então eram encontros que participava, além dos encontros anuais, de encontros na sede do Instituto de Marketing Industrial. E teve muita gente muito legal que eu tive a oportunidade de ver falando e de aprender com eles. E numa das vezes me contaram, e eu me lembro quem tinha sido, na época era o presidente do Instituto de Marketing Industrial, José Carlos Teixeira Moreira, um cara fantástico, e um cara que trabalhava com ele, se eu não me engano, Délio, que contaram que eles estavam em Londres e chegaram num tal de um restaurante Just Around the Corner, que não tinha preço no cardápio. Todo mundo ficou, né? Que nem vocês fariam, sério isso? Como é que esse troço funciona? Como é que esse negócio vai para frente? Aí vocês podem até estar perguntando, Léo, já fechou? Mas se já fechou é porque não deu certo? Eu não sei como fechou, mas eu sei que o Michael, o dono que eu entrevistei em 1990, já tinha mais de 60 anos, então pode ter fechado por outras causas que não do restaurante não ter dado certo, tá? Então eu não sei, procurei, só achei algumas referências muito antigas e uma reportagem no Washington Post sobre o restaurante, mas eu sei mais do que no Washington Post porque eu estava lá. Tá? Então, quando o Zé Carlos e o Délio estavam falando do restaurante, eles falaram como funcionava, que eles chegavam no restaurante, pegavam o cardápio, escolheram comidas, falaram que a comida era muito boa, que inclusive os vinhos não tinham preço, que comeram prato entrada, prato principal e sobremesa, e que eles pagaram assim mais do que eles achavam que eles pagariam em outro lugar, e saíram, foram esperar um táxi, né, aqueles táxis pretos de Londres, que assim, fazendo uma parte, né, eu acho que vocês talvez já tenham estudado, tem um caso muito típico, tanto do estudos com corvos, quanto com os motoristas de táxis londrinos, que se preparam para a prova para ser motorista de táxi, é tudo sem Waze, tudo, né, decorando trajetos, e eles têm que saber não sei quantos trajetos, o hipocampo deles aumenta, então aumenta com a preparação para a prova. Então muito provavelmente o Zé Carlos e o Délio estavam esperando o táxi quando eles tiveram um insight. Nós pagamos menos, nós pagamos pouco, vamos voltar para pagar mais. Gente, isso é complicado. A gente vai chegar a uma discussão
né, sobre o que pode ter causado. Mas, por enquanto, pensem no preço, né? Preço é uma aproximação de valor. Se o preço está condizente com o valor que a gente espera de algo, com o valor que aquilo traz para nós, a gente vai lá e paga o preço. Sempre que a gente paga algo, a gente tem um dissabor, que é tirar o dinheiro da carteira, né? Esse dissabor é menor quando a gente era menor quando pagava com cheque, era menor ainda com cartão de crédito. Tá? Porque a gente não tem a questão física do desembolso. Então, o preço tem a ver com o valor e tem esse dissabor que é o desembolso. Agora, e quando dão a responsabilidade para vocês dizerem o preço? Não é mole. Não é mole. Você tem que procurar referências e você está como retribuindo algo que fizeram a vocês. Guardem isso, né? De retribuição. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí, eu trabalhava na BASF, eu tinha que ir para Londres para alguma atividade. É lógico que eu queria visitar esse restaurante durante uma viagem a trabalho. Eu me esqueci, como todo bom viajante, né? A gente sempre esquece alguma coisa. Eu esqueci de levar o endereço do restaurante. Eu tenho até hoje uma caixinha de fósforo, tá? Eu esqueci de levar o endereço do restaurante. Eu cheguei, moleza, né? Eu chego no hotel, no front desk, né? Lá na recepção, todo mundo sabe onde são os restaurantes. Se não tiver, em todos os hotéis tem um monte de folhetos dos restaurantes da cidade. Se não tiver, tem páginas amarelas. Gente, eu sou do tempo de páginas amarelas, né, que a gente encontrava, né, lojas e provedores de serviços num catálogo de páginas amarelas, que depois foi virando peso para segurar a porta, né, mas existia, né, as pessoas anunciavam no páginas amarelas, era uma internet em papel, né, com uma busca em ordem alfabética, né, e era onde a gente buscava as informações sobre produtos e serviços. Então, no mínimo, vai ter em páginas amarelas, né? Qual foi minha surpresa? Ninguém no hotel sabia. Ninguém no hotel tinha ideia. Eu tinha ouvido falar no Just Around the Corner. Já tem um monte around the corner, né? Não faltam esquinas, tá? Mas um restaurante Just Around the Corner, ninguém tinha ouvido falar. Folhetinho? Nem pensar. E, gente, não tinha TripAdvisor, não tinha internet, né? Não tinha nada para pesquisar naquela época onde é que era o bendito do restaurante, né? Eu me lembrava de uma coisa, o nome da rua, que era Finchley Road. Então vamos lá num catálogo de endereços, né? E, para minha surpresa, eu achei a rua Finchley Road. Para minha surpresa maior, era uma rua gigantesca. Ia de folhas e folhas e folhas e folhas e folhas de catálogo até eu chegar. E eu corri o risco dele ter um nome social diferente, né, do Just Around the Corner. Podia ter, não podia estar no catálogo de endereços como outro nome. Mas eu felizmente achei. Achei e liguei e marquei uma reunião, eu fiz uma reserva, tá? E aí agora a gente vai para o meu depoimento sobre o que aconteceu, tá? Então vamos lá, cheguei no restaurante, um restaurante pequenininho, um bistrô, né, um bistrô francês, e primeira coisa que eu pedi, o cardápio. Veio o cardápio com todos os pratos, então, os vinhos, né, os vinhos sem preço. Aí eu cheguei, nossa, imagina alguém colocar vinho sem preço. E aí eu fui checar os vinhos, eram vinhos médios, eu não sou conhecedor de vinhos, mas eu sei que eram vinhos, e não é publi agora, é só porque é um supermercado que eu frequento. Eu sei que se eu fosse no Pão de Açúcar da vida, eu ia ver lá que eram os vinhos, sei lá, de 80, 60 reais, 100 reais,
a garrafa de vinho. Não eram aqueles vinhos top e ninguém ia, sã consciência, colocar um vinho de $2.000 ou mais, né, para alguém apressar, né, e alguém sem conhecimento, muito provavelmente sem conhecimento de vinho. Então eram vinhos simples, tá? Vinhos médios. Tá? E os pratos não tinham. Sentei lá, mas cheguei, vou comer uma coisa que eu conheça para que eu possa avaliar corretamente. Lá fui eu achando que eu ia ser muito racional, né? Que eu ia estar muito racional avaliando. Eu pedi um steak au poivre, né? Um filé mignon com pimenta, estava muito gostoso. Eu não sei se estava tão gostoso, se eu que tinha expectativa de estar gostoso e não queria ter uma dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é quando duas cognições elas estão em conflito e a gente tem que adotar uma delas ou descartar a outra, né? Então, eu fui no restaurante sem preço, estou predisposto a pagar bem por aquilo, logo eu vou achar a comida gostosa, tá? Se eu achar a comida ruim, e não combina com essa predisposição de pagar mais, como todo mundo me falou, que tinham falado da experiência. Então seriam duas cognições que estariam conflitantes. O que eu faria, ou ia achar a comida ruim e descartar a expectativa, a propensão a pagar mais, a gostar da experiência, ou eu ia achar a comida boa e estar predispostos a pagar mais. O que aconteceu comigo, eu não sei, tá? Mas tá, eu gostei muito, e olha que é um prato que eu gosto bastante. E aí eu comecei, gente, passei o tempo inteiro encontrando, depois eu refleti, encontrando desculpas para pagar mais. Na verdade é essa. Aí veio que tinha um casal que eles tinham colocado o pé numa mesa pequena, assim, atrás de uma pilastra. Dali a pouco vagou uma mesa um pouco mais confortável, tiraram o casal da mesa pequena, colocaram na mesa melhor. Achei, nossa, que serviço ótimo. Eu estava querendo encontrar todas as coisas boas no restaurante. Aí depois vi que alguém teve bolinho, foram contar parabéns. Não aquele parabéns escandaloso que a gente vê em certas redes de fast food, tá? Mas um parabéns de bistrô, um parabéns menos escandaloso. E, poxa, que legal, foram comemorar o aniversário da pessoa, né? E aí depois eu fui refletir sobre o modelo de negócios. Gente, vocês viram a dificuldade que foi para eu chegar no restaurante. Como eu soube do restaurante? Eu soube por indicação, né? Né? Então, sob indicação, a dica, né, lá tem a ver com o meu grupo, né? Um grupo me indicou. Vocês concordam que as pessoas que me indicaram já tinham dito como se comportaram? Se elas já me disseram como se comportaram, ou qual é a minha tendência? Eu busquei a dica no ambiente de como me comportar. As pessoas já me disseram o que eles fizeram, né? Que eles pagaram mais, ainda ficaram com peso na consciência e voltaram para pagar mais ainda, né? Então já é uma outra coisa. O restaurante, isso é um ponto muito importante para aquelas reflexões que vocês devem estar fazendo agora, ficava longe do centro de Londres. Então, não iam pessoas que não conheciam o restaurante. Tá? Eles não anunciavam em lugar nenhum. Não iam pessoas que não conheciam o restaurante. Tá? Então, quem ia por indicação. Quem ia por indicação sabia como funcionava, sabia o que ia encontrar, sabia que o menu não tinha preço, né? Então, eles estando longe do centro de Londres, eles não iam ter nem fluxo de turista. Bom restaurante aqui, deixa eu entrar, comer alguma coisa. Nossa, tá sem preço, eu nunca mais vou ver esse restaurante, né? Quem sabe eu faço uma boquinha grátis. Ou do aquele fluxo de pessoas que trabalham e estão esperando uma refeição mais barata na hora do almoço. Tá? Então ele estava longe desse burburinho, né? E de
estava longe, no modelo de negócio deles, estava longe que eles tivessem frequentadores que não soubessem como o restaurante funcionava. E aí eu comi, gostei da comida, comi sobremesa, eu tomei vinho e fiquei esperando pedir a conta, e a conta veio sem nada, né? E daqui a pouco a gente chega às conclusões. E eu esperei para entrevistar o Michael, o dono, porque eu fiquei muito curioso. E fui entrevistar ele. Ele sentou para bater papo, me apresentei. Eu perguntei antes se ele podia conversar comigo quando acabasse o serviço, né? Ele falou que sim. E ele veio conversar comigo. Lógico, eu fiz... Qual pergunta vocês fariam? Se as pessoas saem sem pagar, né? Aí a primeira pergunta que eu fiz, se alguém já tinha saído sem pagar. Nunca. Ele falou que nunca. Aí ele falou assim, olha, Leonardo, isso aqui é um restaurante de amigos. E os amigos normalmente são justos. Aí eu perguntei, quando ele falou de justiça, falei, mas Michael, e os preços que as pessoas pagam? Você já considerou algum preço injusto? Ele falou, olha, eu não olho para os preços, mas pelo que eu sei, eu teria vergonha de cobrar os preços que as pessoas pagam. Tá? Então, funcionava. Funcionava tão bem que quando ele deu a responsabilidade dos preços para as pessoas, né, que são amigos indicando amigos que vão compartilhar experiências, então a gente já vai chegar aí nos nossos módulos mentais, e pessoas que vão por indicação e pagam um montante que ele não teria coragem de cobrar. Nossa, eu fiquei, putz, o cara encontrou a galinha dos ovos de ouro, né? Agora, só encontrou a galinha dos ovos de ouro porque ele fez com um modelo de negócio. Ele não saiu, vamos montar um restaurante assim no centro, na Avenida Paulista. Não é o caso, né? Numa rua de grande movimento em qualquer cidade que vocês morem. Não é o caso. Tá? Tem que ser algo que as pessoas vão por indicação e estão sabendo como é que o negócio funciona. Né? E aí fica a pergunta, eu paguei mais ou paguei menos? Eu acho que por tudo que eu falei até agora, vocês devem estar dizendo que eu paguei mais. E sim, eu paguei mais. Eu paguei mais, não sei quanto mais, mas foi um mais significativo e continuei com peso na consciência. Agora, gente, esse mais se pagou muitas vezes. O que eu paguei, para mim já são incontáveis vezes que eu falei sobre a minha admiração sobre desse modelo de negócios ao longo da minha vida. Então, cada vez que eu lembro, e vocês sabem que memória não é uma reprodução real, 100% fidedigna da realidade, né? Que a memória, as coisas, é como se a gente vai abrindo o arquivo e botando coisas novas. Então, como eu tenho muitas anotações da época, slides da época, das apresentações que eu fiz, eu acho que eu estou conseguindo manter o discurso da mesma maneira. Eu sei que paguei mais, tá? E sei que fiquei com peso na consciência. E aí a gente pergunta, como é que a gente poderia analisar o modelo do Just Around the Corner em termos de formação de grupos, status e reciprocidade? Para terminar essa parte. Preços e reciprocidade. Vocês se lembram da reciprocidade quando eu falei dos Hare Krishnas, de darem a flor, que sempre que a gente ganha uma coisa, a gente tem a tendência a ser recíproco, né? Então daí é um perigo muito grande que eu acho quando a gente, no ambiente político, uma empresa ou um grupo adota ou presta um serviço que é bom para a sociedade. Pode ser que a gente, como político, tenha uma tendência a ser recíproco. Então essas coisas têm que ser muito bem cuidadas. Tá? Mas a gente tem essa predisposição a ser recíproco com os favores que a gente recebe. E pode ser um sorriso, uma flor, né? Pode ser um presente. Né? Tá? Então, se a gente pensar
que eu ganhei uma entrada principal, uma entrada, um prato principal, sobremesa e uma garrafa de vinho. E depois eu poderia não pagar nada. Então, se eu poderia não pagar nada, aquilo era um presente. Não concordam? Então, se eu vou ser recíproco com aquele presente, agora é a minha vez de retribuir aquele favor. A gente retribui o favor pagando. Tá? Só que ele deu todo o poder para a gente. Tá? Então, em termos de preço e reciprocidade, a gente pode entender que o prato sem preço é um presente, é um carinho, é uma atenção, e que a gente depois vai definir como a gente devolve. Né? Quando a gente ganha um presente caro, a gente dá, né, de vez em quando ganhar um presente caro até um problema, né? O que a gente vai fazer depois, como é que a gente vai comprar um presente caro também. Tá? Mas então pensem o preço que não tinha no cardápio como uma técnica de reciprocidade. É um presente que você ganha e depois você vai dar alguma coisa em troca. Indicação de grupos. Né? Então, eu posso dizer que vocês concordam que eu agora era um executivo do grupo do Instituto de Marketing Industrial, que também já tinha passado pela experiência do Just Around the Corner. Né? E quando a gente fala, poxa, eu sou uma pessoa que fui no Just Around the Corner, fui Just Around the Corner, tive a experiência, contei essa experiência para todo mundo. Vocês concordam que isso é uma sinalização de status? Principalmente que se eu estou falando que eu paguei mais? Quantas sinalizações eu estava dando quando estava falando do Just Around the Corner? Pensando em termos de status. Eu era executivo de uma multinacional que fui a Londres, fiquei num hotel, né? Fui a um restaurante, um bistrô francês, com minha entrada, prato principal, sobremesa, tomei uma garrafa de vinho, andei de táxi. Quantas sinalizações de status eu estou fazendo aqui, né? Então, essa experiência, e quantas vezes a gente está sinalizando status nas mídias sociais, as nossas experiências, tá? Então, pensem no Just Around the Corner, quantas coisas o Michael tinha no modelo de negócios dele que talvez ele não tivesse nem se atentado. Tá? Talvez ele não... O que eu tenho certeza que ele se atentou, aliás, ter certeza eu não posso ter, porque isso na época eu não perguntei, tá? Mas o que parece indicar que ele pensou foi: eu não posso ter um negócio desse no centro de Londres, eu não posso ter um negócio desse onde qualquer um possa entrar e sair. Esse tipo de negócio eu preciso que seja por indicação. E aí, para terminar, como pensar uma relação entre a propaganda boca a boca, a formação de grupos e a sinalização de status? Né? Quando a gente propaganda boca a boca, funciona muito bem. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas não estão ganhando nada em nos indicar algo legal. Né? Então é por isso que ela funciona muito bem. Né? Não tem um interesse escuso. Tá? E é por isso que nas mídias sociais, quando é publi, tem que dizer que é publi. Né? Senão a pessoa está falando a respeito de algum produto ou serviço e está recebendo para aquilo. Né? Então, propaganda boca a boca, ela também pode ser uma maneira de formar grupos e se manter em grupos, de grupos que fizeram alguma coisa, que compartilham algum interesse, que frequentam algum lugar, e também de sinalização de status. Né? Eu estou falando de um restaurante em Londres, ou alguém está falando do casamento que foi nos Alpes Suíços. Né? Nossa, que ótimo hotel nos Alpes Suíços. Poxa, muito legal. Não rola para mim. Tá? Então, propaganda boca a boca, ela não surge do nada. Também dá para a gente avaliar pensando em psicologia evolucionista, tá? Então, essa era a experiência. Pensem muito no modelo de negócios e como esse modelo de negócios estava bastante ajustadinho para os módulos, principalmente de status, formação de grupo e muito foco na indicação das pessoas. A gente volta para mais um episódio já já.